Maranata, desbravadores! Quer ouvir? O Senhor logo vem, amém! Na classe de guia, nós estamos aprendendo um pouco da história dos pioneiros adventistas. Os pioneiros, eles são homens e mulheres que começaram o movimento adventista. A nossa igreja, ela foi fundada dia 21 de maio de 1863. E até chegar a isso, a essa fundação da nossa igreja, essa organização, que hoje é tão importante para a gente, já alcançou tantas pessoas, muitas coisas aconteceram. Eles vão precisar escolher 3 pioneiros, história de 3 homens ou mulheres, que eles acharam mais interessantes, e falar um pouquinho sobre isso e apresentar para o clube. Só que nós estamos em quarentena e não podemos nos reunir lá no colégio, na igreja, onde a gente costumava fazer, para estar passando para vocês essas histórias tão interessantes. Então, fizemos um vídeo falando um pouquinho sobre cada um escolheu 3, e eles vão falar agora um pouquinho do que acharam mais interessante nessa história toda da vida deles. Foram vários, né? Guilherme Miller, Ellen White, Tiago White, John Bakes, John Andrews, vários, Iron Exxon. Muitos homens e mulheres trabalharam, viveram e morreram para a gente estar aqui hoje com essa mensagem. E nós estamos juntos nessa esperança. Não importa que foi lá atrásão, mas a nossa esperança é a mesma. Jesus em breve virá. Maranata, desbravadores, acompanha aí, por favor, cada trechinho que eles gravaram com todo carinho para vocês. Vamos lá? Guia! Tudo bom, Daiane? Então, a atividade que você pediu, que era para escolher os pioneiros do Adventismo, eu escolhi o William Miller, o Joseph Bates e o Goodor Bell. Acho que é essa pronúncia. Então, basicamente, o Miller foi... Eu vou fazer um breve resumo, tá? Porque o principal mesmo eu já fiz no caderno. Olha só, deixa eu só dar uma... Depois eu vou mandar uma foto, né? Mostrando... Ah, não, vou pegar aqui, ó. Calma aí. Aqui. Ó, fiz aqui no caderno, bonitinho. Não sei se dá pra ver, ó. Tá bonitinho. Coloquei certinho. E basicamente eu fiz sobre esses 3. O Miller ele foi um pregador, né, que teve na época, ele construiu uma capela e foi também um pesquisador. Ele pesquisou sobre o advento, né, seria sobre a volta de Jesus, e estimou que foi mais ou menos em 1843, perto de 1844. Infelizmente ele errou a data, mas descobriu-se que ele errou o evento, mas ele não errou a data. Ele só errou o evento, né? E que no caso o que ele errou foi a volta. Ele não errou, ele não foi a volta que aconteceu, mas sim a purificação do santuário, né? Se eu não me engano. O Bates, basicamente, ele foi um marinheiro, mas a história dele é bem simples. Ele foi um líder do adventismo, ele viveu por muitos anos, então, além de líder e ter sido um líder não só da igreja, ele foi também líder de ministérios de saúde, ele também fez uma pesquisa sobre o sábado, que seria o dia certo para se fazer as coisas, e após a pesquisa que ele fez sobre o 7º dia, no caso, ele publicou um panfleto dizendo basicamente toda a sua pesquisa. O panfleto tinha por volta de 43 páginas. E por fim, teve o Bell, né? O Goodall e Bell, acho que é esse o nome. Ele estava. Ele basicamente todos eles ficaram nos Estados Unidos, mas em regiões diferentes. O Goodall Bell, ele foi um professor, ele era o primogênito, ele teve 12 irmãos. E basicamente, além de ser um professor, ele, por trabalhar muito, ele acabou indo pro hospital. Mas foi lá que ele encontrou a fé do adventismo. E quando isso aconteceu, ele se converteu, tal. E após se converter, ele criou uma escola privada
para adventistas do sétimo dia. E lá nessa escola foi bem interessante uma curiosidade que ficou nessa escola os filhos de Ellen White e Tiago White e outros irmãos que eu não lembro o nome agora. Além disso, ele também foi editor e diretor também de ministérios de saúde. Ele, além de ter feito essas coisas, ele foi reconhecido até por Ellen White em uma visão que ela teve de Deus e foi muito elogiado. Então, basicamente foram esses três que eu pesquisei. Eu pesquisei sobre eles por causa que eu achei muito interessante o fato de que você não precisa ser pastor para pregar a palavra de maneira pregar a palavra, né, no caso, porque cada um deles teve uma peculiaridade. Um deles foi marinheiro e só foi um simples líder de ministérios, outro foi tesoureiro, um outro foi pesquisador, foi pastor, né? Teve também o professor. Então isso mostra basicamente que não precisamos ser pastores para pregar a palavra. Podemos pregar de diversas formas e diversos jeitos que Deus nos dá essa capacidade. Então foi mais ou menos isso. Oi, Dai. Então, em relação ao aquela atividade, aquele vídeo, né, que você tinha falado para fazer sobre os pioneiros, né? Eu vou fazer um resuminho aqui do que eu fiz, né? E aí eu te mando. É, eu peguei sobre Guilherme Miller, Thiago White e Ellen White, né? Que esses eu achei bem interessante assim para poder fazer, né, tal. Mas então, começando por Guilherme Miller, ele era o mais velho entre os irmãos, né? Tinha 16 irmãos e 5 eram homens e 11 eram mulheres, né? E aí os pais dele, o pai e o avô dele também chamavam Guilherme Miller, né? E em relação na juventude dele, né, ele teve tipo, ele era bem, ele gostava de ler assim e tal, né? Tipo, ele ia na biblioteca, né, ler os livros assim, né? E ele também foi o que criou a teoria que Jesus ia voltar em 1844, né? Mas como você sabe, não, Jesus não voltou, né, nessa época. Mas ele criou essa teoria, né? E tipo, ele foi muito, assim, ficou meio decepcionado com isso, né? Por causa que, tipo, ele criou ali e tal, fez todo uma justificativa, né, que Jesus ia voltar e tal, mas aí, tipo, ele ficou meio triste, né, por causa que ele estudou tanto, assim, né, tal, pra poder, tipo, se aprofundou nesse estudo, né, assim, mas infelizmente não saiu como esperado, né. O próximo é o Thiago White, né, que eu peguei, e foi com com 15 anos ele se batizou na igreja cristã e em 1844 ele participou do Grande Desapontamento, né, que foi com nessa de Guilherme Miller, né, que eles iam voltar em 1844. E também ele participou num grupo que tava tipo em oração assim, para poder tipo encontrar resposta, né, do que por que, né, que Jesus não ia voltar, assim, eles ficaram em oração, né, tal. E aí eles não acabou tendo essa resposta, né, mas no dia 30 de agosto de 1846 ele foi quando o Tiago se casou com Ellen White, né, e aí foi quando, tipo, ele escrevia, né, as visões de Ellen White, né, assim, pra ela e tal. E aí chegou uma época que eles estavam orando assim a Deus e pediu pra eles receberam uma resposta que eles deveriam publicar, né, assim, e tal,
as visões, né? Porque Deus estava mandando as visões. E aí seria importante, né, para eles mesmo e para eles mostrar para as outras pessoas, né? E aí já pegando o gancho, Ellen White era a caçula de 8 irmãos e, como você sabe, ela sofreu aos 9 anos, ela sofreu um acidente, né? Tipo, voltando pra escola assim, ela recebeu uma pedrada, né, no rosto assim, nessa região da testa e do nariz. E aí foi assim, foi bem difícil pra ela, né, por causa que ela também ficou 3 semanas em coma. E aí, tipo, quando ela acordou assim e tal, né? Aí foi. Tipo, ela tentou voltar pra escola, né? Mas não deu por causa que ela, tipo, com essa pedrada que ela teve, né? Ela tinha muita dor de cabeça, né? E tal, assim, ela acabou não conseguindo voltar pra escola. Mas. E aí, né, tipo, quando ela foi crescendo, assim, ela foi melhorando, né? Foi, tipo, pedindo a ajuda de Deus, né? Ficou mais amiga de Deus, assim, né? Então, foi muito importante pra ela essa época, porque, assim, como ela não ia pra escola, né? O amigo dela que ela tinha era familiar, assim, e Deus, né? Ela ficava orando, assim, e tal. E aí, ela que foi uma das grandes pioneiras, assim, né, da igreja, né, porque ela escreveu muitos livros, né, e serve pra nós até hoje, assim, né, esses livros que ela fez, tipo, pra nós adolescentes, assim, pra vocês mais velhos, né, pra poder entender mais em relação a nós, assim, né. Então até que ela ficou meio que antissocial também, nessa época que ela tinha sofrido um acidente, né. Mas resumindo assim, tipo, esses três que eu peguei, que foi Guilherme Miller, Thiago White, Ellen White, eu acho que todos foram, como é que eu posso falar? Todos tiveram um convívio, tipo, todos tiveram mesmo que na mesma história, entendeu? Por causa que Guilherme Miller, Thiago White e Ellen White estavam no Grande Desapontamento, né, que foi em 1844, mas que aí, né, tipo, aí eu achei mais interessante esses três que eu consegui pegar. Eu acho que é isso.